Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson. Quais são as probabilidades de você ou de qualquer pessoa ser aprovado em qualquer concurso? Quais são as chances? Qual o percentual, se é que a gente pode dizer assim, de chance que a gente tem de ser aprovado em um concurso público? Se você não me conhece, meu nome é Gerson Aragão, sou defensor público, fundador do Método de Aprovação. Aprovado em vários concursos, dentre eles Defensoria 2 vezes, Analista 2 vezes, OAB. E eu queria conversar aqui sobre isso porque, como eu fiz muitos concursos, passei em muitos também, queria te transmitir um pouco dessa experiência, para saber mais ou menos qual é a probabilidade que você tem de passar em um concurso. Porque eu recebo muita pergunta no seguinte sentido: Gerson, eu vou estudar 4 horas por dia, eu tenho chance de passar no concurso? Você já pensou assim? Eu vou ler 20 páginas por dia, eu tenho chance de passar no concurso? Gerson, eu estou assistindo todos os dias 3 horas de aula, quais são as minhas chances de passar em concurso? E na verdade, antes eu até queria saber, você se faz esse tipo de pergunta? Você acha que o caminho é por aí? E a resposta para esse tipo de pergunta não é bem a que a gente imagina. Porque 20 páginas, 4 horas, esse tipo de pensamento não é o tipo de pensamento que aumentam suas chances e que você consegue definir as suas chances de aprovação. Não é. O fato de eu ler 20 páginas por dia, eu não tenho ideia nenhuma quais são minhas chances de aprovação. Eu não tenho. Se eu estudo 4, 5 horas, 6 horas, 8 horas por dia, eu não tenho ainda ideia nenhuma de quais são as minhas chances de aprovação. Ainda não tenho. Como é que eu faço para ter ideia, uma probabilidade de ser aprovado? Como é que eu faço para saber um pouco dessa probabilidade? E a gente precisa analisar 2 fatores importantes. Se você souber esses 2 fatores, você vai saber se você está no caminho certo e qual é a probabilidade, quais são as chances de você passar nesse concurso. Uma coisa importante antes de falar desses 2 fatores: independente do concurso que você for fazer, a gente nunca tem certeza absoluta de que vai passar. Todos os concursos que eu fiz, por mais preparado que eu estivesse, eu nunca tinha certeza absoluta de que eu iria ser aprovado, porque essa certeza ninguém tem. Mas, tirando esse fato, eu tinha grau aí de probabilidade que eu sabia onde é que eu estava pisando. E o primeiro fator que eu queria que você entendesse é a nota de corte. Você precisa, qualquer concurso que você for fazer, você precisa ter uma expectativa, uma média dessa nota de corte. E o que é que significa isso? Significa dizer que se o concurso tem 100 questões, você precisa ter uma expectativa de que mais ou menos quem vai passar vai tirar quantos pontos. Então pode ser 60, 70, 80, até 90, depende muito do concurso. É algo que você precisa entender. Qual é o concurso que você vai fazer? Qual é a linha de concurso que você vai fazer? Porque a partir daí você consegue saber mais ou menos com a média da nota de corte. Então, por exemplo, nos últimos concursos para juiz, a média de nota de corte, eu estou dando um exemplo, tá? A média de nota de corte tem sido em torno de 75, 76, por aí. Então, você sabendo essa média de nota de corte, analista, técnico dos tribunais, 90 e poucos, técnico de tribunal estadual, 60, 70, e aí você vai ter que ver isso aí, fazer essa análise, para que quando você for estudar, você tenha isso como base. O fato de você saber qual é a média da nota de corte daquele tipo de concurso já te dá uma probabilidade de onde você está. Então vamos dizer que a nota de corte do concurso que eu quero é 75 pontos, 75%. Pelo que eu estou fazendo, eu não sei ainda se eu estou nesse 75%, eu estou em 40%, em 50%, eu estou aí no meio do caminho, certo? Vamos dizer que 75% eu estou com 30 e pouco, então eu estou aí na metade do caminho. Minhas chances ainda estão em torno de 50%. Só que esse é o primeiro ponto, você saber o que você precisa. E aí lá vai uma dica logo, que é a seguinte: mesmo eu sabendo que eu preciso de Aracaju, viu? É buraco. Mesmo eu sabendo de qual é a média, eu sempre estudo para mais, tá? Uns 15 a 20% a mais, para ter uma margem. E o segundo ponto é o seguinte: é o que eu falei no começo, as pessoas querem estudar por páginas, por horas, por tempo que está assistindo a aula, e na verdade isso não indica o seu percentual de acerto. Estudar 20 páginas por dia durante um ano
não indica o seu percentual de acerto. Assistir a aula todos os dias. Não, eu não falto nenhuma aula, eu assisto aula todos os dias. Perco nenhuma, 3 horas todo dia de aula. Isso não indica o seu percentual de acerto. Ah, Gerson, mas eu estou estudando 5 horas todos os dias. Eu leio os livros todos os dias 5 horas, pego meu material. Isso não indica o seu percentual de acerto. A única coisa que indica seu percentual de acerto é a resolução de questões e exercícios. Você precisa resolver questões e exercícios. E isso até muita gente faz. Se você não está fazendo, já devia estar fazendo. Mas se você já faz, ainda tem uma outra pegadinha aí. Porque muita gente está resolvendo exercício, qualquer questão. E você precisa resolver questões, exercícios daquela banca que você vai enfrentar. Gerson, não sei qual vai ser a banca do meu concurso. Você tem aí umas 2 ou 3 prováveis. E essas aí que você vai resolver as questões. E o que acontece? Quando você começa a resolver essas questões anteriores, você começa a ver qual o seu percentual de acerto em cada matéria daquele edital. Você começa a casar uma coisa com a outra. E você está estudando com as questões que você resolve, que precisam ser muitas, viu? Não são poucas, você precisa resolver muitas questões. Inclusive o tempo que você passa resolvendo e analisando questões deve ser maior do que o tempo que você passa estudando, assistindo aula e lendo livro sobre o assunto, que é aí onde você vai ganhar o desempenho. E aí você vai ver com o seu percentual de acerto. E o que é que vai acontecer? Você vai ver o percentual de acerto com a probabilidade da nota de corte. Então, eu estou acertando aí em torno de 60%, mas a nota de corte dos últimos concursos vem na média de 70%, eu ainda não estou no ponto. Minha probabilidade não é a melhor possível para passar nesse concurso. Até porque na hora da prova, se a gente tem uma média de 60% de acerto, na hora da prova cai um pouquinho, porque tem outras questões, que é o momento, nervosismo, tem vários outros pontos que a gente pode tratar até em outro vídeo. Então, esse é um ponto, você precisa casar. Quando você perceber que na maioria das questões que você resolve, você está no nível acima do que a média da nota de corte dos últimos concursos da área que você quer, então a sua probabilidade começa a ficar bem mais alta para você passar naquele concurso. Então, como eu disse, se a média é 75 e toda vez que eu vou resolver questões, exercícios daquele concurso, daquela banca, daquele perfil de questões, e eu acerto 80, 85, então minhas chances de passar naquele concurso, a probabilidade está cada vez maior. Então eu sei que eu tenho aí 80%, 90% de chance de passar naquele concurso. Certeza absoluta, nunca tive. Acredito que também passou. Nunca falou para mim assim, já tinha certeza absoluta que ia passar. Meus colegas, inclusive defensores daqui, da Bahia, conversando com todos e colegas outros que passaram em concurso, ninguém nunca tem certeza. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que agora você coloque em prática essas estratégias. Grande abraço e até o próximo vídeo.